Fica bonitinho para Jesus, né? Ele quer que a gente use uma roupa mais bonitinha, nada, né? Nada do jeito que eu usava antes, porque é só o sangue mesmo. Aí com o tempo, né? Daí eu falei assim, não vou querer ir, eu vou curtir, eu vou continuar com a minha vida. E daí eu conheci, né? Conheci as amizades, daí eu vi que só fica com homens, não dava em nada. Eu falei, quem sabe, se eu começar a ficar com uma mulher, talvez eu acho que eu consiga aquilo que eu quero. E daí eu comecei a me envolver com algumas meninas, comecei a ficar com outras meninas para tentar tampar aquilo que tinha em mim. E daí eu conheci também, daí eu comecei a beber, fumar maconha. E eu tentava preencher tudo aquilo lá, eu tentava preencher aquilo que só Deus preenchia, né? Aí eu comecei, nessa vida, né, de curtição e tal, eu conheci o pai da minha filha, que hoje ela tem 4 anos, né? E daí eu conheci o pai dela porque eu sempre me envolvia com mulheres e com homens, né? Então, só que, né? Aí quando eu engravidei, eu passei um processo muito difícil, porque eu achei que eu tinha encontrado uma pessoa que podia caminhar comigo. Porque em todo o tempo quando eu estava no mundo, eu não pensava em viver a vida no mundo. Eu pensava assim, eu quero arrumar um namorado para mim, para a igreja. Mas assim, vai servir junto comigo. Só que eu estava procurando o lugar errado. E daí eu ficava buscando um namoro. Mas o dia que Deus pensava comigo, o dia que Deus me mandar um varão, eu vou para a igreja, senão não vou, porque eu me conheço. Eu falei, se eu me conheço, eu não vou conseguir ficar lá sozinha, solteira, não vou. Aí eu peguei e fiquei um tempo lá, né? Daí eu comecei a me relacionar com o pai dela, até que eu engravidei. Só que quando eu engravidei, eu falei, pronto, família completa, vamos para a igreja. Só que não foi bem assim, né? Que daí, ao mesmo tempo que ele estava comigo, estava com mais uma moça, né? E ele já tinha, daí, quando ele engravidou, passou 2 meses e engravidou a menina. E daí foi aquele processo terrível. Todo mundo, cidade pequena, todo mundo sabendo, todo mundo conversando. Né? Olha o jeito que eles estão morando os 3 na mesma casa, e ela foi envergonhando a minha cara. E eu falei assim, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz para merecer isso? Né? Porque você, não, é consequência, né? Consequência daquilo que você queria. Até que daí eu engravidei. Daí quando ela nasceu, eu passei a gravidez inteira no mundo. E eu falei assim, daí eu comecei a ir para a igreja por causa de uma irmã, de uma mãe minha de coração, a irmã Roseli. E daí eu peguei e fui, comecei a ir à igreja, né? E daí eu comecei a ouvir sobre as palavras de Deus e tal, só que eu não queria aceitar Jesus, porque eu falava assim, eu já aceitei Jesus tantas vezes, eu já reconciliei tantas vezes, e agora eu quero ficar um tempão para depois reconciliar, porque eu não quero mais brincar com o nome de Deus. Eu não quero falar para ele que eu vou ficar aqui sendo que eu não vou. Então eu quero ficar um tempão aqui, aí depois que eu ficar, eu reconcilio e batizo, porque o meu medo era desviar. E daí eu passei esse tempo, né? Daí Deus, ele viu, né? E daí daí a minha menina nasceu. Aí teve um processo dela que ela pegou uma gripe muito forte na época, que eles desenganaram ela. Falaram assim, não, ela não vai viver mais, ela já não dá mais, ela não vai viver mais. Só que ninguém tinha coragem de chegar em mim e falar isso. Aí todo mundo fala, não, a menina já tá morta, se desligar o negócio lá já era, a menina vai morrer. Aí só que ninguém falava, e a igreja orando. Toda a igreja estava orando, todo mundo orando pela vida dela, e Deus fez um milagre, Deus tirou ela de lá. E esse processo todo que eu passei com a minha filha, era Deus falando assim, olha o que eu faço por você, eu já te livrei tanto, estou livrando a tua filha, estou fazendo tanto por você, e você nada de reconhecer nada. E aí passou esse tempo. Aí ela deu uma melhorada, eu batizei,
né? Só que eu tinha aquele negócio. Eu estava na igreja, mas eu não queria, tipo assim, não me relacionava, não conhecia a palavra, não era de ler. Aí eu ficava procurando Jó, procurando. Aí, até que Deus preparou uma pessoa para mim, né? Só que eu não estava pronta, porque eu conhecia a igreja, mas Deus não conhecia. Aí, todo mundo falou, não, agora tá crente. Olha lá, tá linda para Jesus. Né? Mas não estava preparada, porque não tinha conhecimento, não tinha firmeza no caminhar com Deus, né? Não tinha essa firmeza. E daí Deus preparou essa pessoa para me ajudar a aconselhar. E realmente amadureci bastante só de andar perto dessa pessoa. Isso que é importante também, porque às vezes a gente não conhece tanto, a gente não conhece, mas o fato da outra pessoa conhecer, ela vai te ensinando a caminhar, vai te ensinando a como caminhar, a como falar. E essa pessoa, ela me trouxe muito conhecimento, muita coisa. Mas aí, por falta de discernimento, né? Me fizeram convite para fazer outra viagem. A minha irmã me fez outro convite e eu fui. Né? E acabei pecando, saí da bênção lá. Né? Comecei a me relacionar. Eu queria, tipo assim, eu sempre tive muita sede de ajudar pessoas. Eu sempre tive essa vontade de servir. Eu sempre tive esse negócio comigo, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero fazer essa pessoa se sentir melhor, eu quero ver essa pessoa se sentir amada. Mas existe processo, né? Existe processo de a gente tem um processo de a gente crescer, né? Amadurecer e servir e trazer conhecimento a outras pessoas, né? E eu estava no tempo ainda de aprender, né? Nem conhecia ainda. E tava lá. Aí até que eu caí, só que daí eu passei um vento lá, fiquei sozinha. E daí eu tava voltando já pro mundão de novo. E uma das vezes que eu já tava chapadona de droga, Deus desceu para falar comigo e falou. E eu tive uma visão muito clara que eu tava morrendo. E Deus falou assim, olha, já é a segunda vez que eu estou te livrando de morte, tipo assim, livramentos de coisas que já tinha acontecido, né? Porque já era a segunda vez que, o segundo episódio já tinha acontecido de eu quase morrer por causa de droga. Aí eu passei esse processo, aí Deus falou assim pra mim, voltar para a cidade onde eu estava, que eu estava sendo orientada por pastores, que era o apóstolo e a bispa, né? E eles falaram assim, volta para lá, porque é lá que você vai conseguir fazer aquilo que eu quero. E outra, você não vai achar felicidade longe de mim. E daí eu peguei e voltei, só que daí eu voltei quebrada, porque todo mundo já havia sabido de tudo que eu tinha feito, e que era o pior, que eu tinha machucado pessoas. E daí eu pensei, como que eu vou ficar nesse lugar, pai? Porque agora verdadeiramente eu quero te servir. Como que eu vou ficar nesse lugar? Depois de tudo que eu fiz, como que eu vou ficar aqui? E daí Deus falou assim, olha, você vai passar um processo bem difícil, mas é para você ficar, porque eu vou te honrar. E daí eu fiquei, sabe? Então foi um processo muito difícil para mim também, porque a confiança já tinha acabado. Os meus amigos já não confiavam mais em mim, porque eu já tinha ferido eles, né? E outras coisas também, amigos, né? Já não confiavam mais em mim. E daí eu falei assim, agora só eu e o Senhor, né? E eu tinha muito medo de passar dificuldade, eu tinha muito medo mesmo, porque assim, eu falei assim, é complicado para mim, o Senhor vai deixar eu passar tudo isso, né? Porque o processo também, eu já tinha passado fome, eu falei assim, não quero passar fome, não quero passar necessidade de novo. Só que daí Deus falou assim, mas eu estou cuidando de você. E todo o tempo Deus falava que estava cuidando de mim. E eu persisti,
sabe, eu persisti, eu falei assim, eu tô humilhada aqui. Porque eu não sou uma pessoa que fui caluniada. Eu sou aquele que vivi. Eles estão falando a verdade. Eles não estão dizendo assim, você fez algo que eu não estou vivendo. Mas eles estavam falando a verdade, né? Eles sabiam da verdade do que eu tinha feito, né? E daí eu falei assim, não, eu vou persistir. E daí eu fiquei, até que Deus, Ele começou a realizar muitas coisas na minha vida, né? Até que Ele começou a me usar como até que Deus começou a me usar para falar com outros jovens, né? E eu tinha muita vergonha, como eu disse para vocês. Eu tinha muita vergonha, só que fui quebrando algumas coisas de falar com jovens, com pessoas que precisavam de uma palavra, que precisava da palavra do Senhor, ou um abraço. Eu fui quebrando. E Deus, em todo o tempo, né, ele foi me ajudando, e Ele me ajudou até aqui, né? E daí, com o passar do tempo, Deus começou a me honrar, e Ele tem me honrado até aqui, né? E Ele trouxe aquela felicidade que eu tanto precisava. Hoje sou eu, a minha família, e tenho a minha menina, não sou casada. E Deus, Ele me surpreendeu, porque eu achei que eu nunca ia conseguir ficar dentro da igreja, assim, sozinha. Porque Ele falou assim, a sua felicidade não está no casamento. A sua felicidade não está no bem material. A tua felicidade não está quando está tudo certo. A tua felicidade está em mim, onde você nunca buscou. E daí eu peguei e comecei a buscar. E eu falei assim, Deus, eu quero essa felicidade que o Senhor tanto fala. E daí eu comecei a ver, falei assim, cara, nossa, hoje eu não tenho nada. Tipo, eu não tenho nada. Marimar tem um chinelo rolando no meu pé. Mas, nossa, que felicidade. Aleluia. Que felicidade que Deus trouxe para dentro de mim, sabe? E sei que Ele vai me honrar muito, porque grandes sonhos Deus entrega para mim. Né? E assim, eu fico tão feliz com tudo isso, porque Ele me fez feliz. E Ele me honrou na terra. Aleluia. Da minha aflição, onde eu tanto sofria, onde eu tanto apanhei, tanto desobedeci, ainda Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia da minha vida e fez o que Ele prometeu, e não terminou ainda de cumprir aquilo que Ele tem comigo. Glória a Deus, né? Então assim, eu sou uma pessoa hoje feliz de estar aqui, mesmo na minha timidez, mesmo na minha pequenez, sou tão pequena, mas ainda estou feliz de estar aqui, compartilhando aquilo que Deus fez na minha vida, porque grande é aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós somos rodeados pela palavra do Senhor, e a gente tem que caminhar sobre a palavra do Senhor firmes, porque ela é firme como o chão que a gente pisa, né? É tão firme como o chão que a gente pisa. Se Ele falou alguma coisa, só basta a gente confiar, porque Ele cumpre. Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Glória a Deus. Sem demoras, eu queria agradecer a oportunidade por vocês terem escutado um pouco da palavra, do meu testemunho, né? Mas que vocês sejam edificados.